Eu sou Alexandre, sou sócio fundador da Miluli. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar sobre alguns assuntos muito importantes. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Meu nome é Eliane Paixão, sou professora aposentada, alfabetizadora durante muitos anos da minha trajetória. Foram 32 anos de sala de aula e atualmente atuo como psicopedagoga clínica. E fui convidada pelos gestores da Miluli para conversar um pouquinho sobre assuntos tão pertinentes e relevantes, fundamentais para o desenvolvimento humano. Alexandre, para começar, para falar sobre timidez, é importante a gente entender que todo ser humano, em alguma esfera da sua vida, em alguma situação, vai se apresentar tímido. Em algum momento você se pega inseguro diante de alguma situação e você tem a mão transpira excessivamente, seus batimentos cardíacos aceleram, a vermelhidão no rosto, até que você se sinta seguro. E às vezes essa segurança diante daquela situação não vem. A timidez, ela é uma inibição das situações de interação pessoal, tá? Se você precisa se expor, ficar em evidência, o indivíduo extrovertido não tem o menor problema com relação a isso. Já o tímido, ele fica bastante inseguro, com medo do julgamento, ainda mais nessa sociedade que valoriza tantos padrões. E ele acaba se fechando cada vez mais e não se configura, ele não avança essa barreira. Por quê? Gera uma ansiedade social e ainda uma baixa no seu repertório. Se ele não é submetido a lidar com pessoas constantemente, quanto mais ele se fecha, mais aquela ansiedade, aquela preocupação, aquele medo do erro vai aumentando, tá? Vamos citar, por exemplo, essa semana as escolas estão preparando homenagens para as mães. Crianças muito pequeninas ficam lá expostas, algumas se apresentam, fazem toda a coreografia, cantam com maior naturalidade. Outras fogem. Outras não querem nem pensar em subir naquele palco, outras se interessam e no momento da apresentação bloqueiam, por essa falta de oportunidade, né? Muitas crianças são criadas muito relacionadas naquele núcleo familiar, não tem uma gama de trocas, e aí cada vez mais ela vai tendo dificuldade de se relacionar, de se expor. Outras crianças vão querer se apresentar e chega na hora, trava, bloqueia. Vocês devem ter passado por algumas situações semelhantes nas apresentações, nos musicais que vocês fazem, enfim. E aí, como os pais, nós adultos, pais, cuidadores, educadores e responsáveis podemos ajudar? Desde muito pequeninos, é importante que promova situações de interação com essa criança, tá? Seja o mínimo das atividades mais restritas aquelas mais amplas, mas tem que começar no micro. Escalonando, né, aos poucos. O desafio vai aumentando aos pouquinhos. Exatamente. Um aninho, 2 anos de idade, por exemplo, incentivar que dê bom dia ao porteiro, fale de uma forma mais interativa com o vizinho, que leve um recado para a professora, que se relacione com o amigo dos amigos. E aquele repertório vai aumentando. Isso vai favorecer bastante, né? As famílias podem promover, por exemplo, piqueniques somente com pessoas do núcleo familiar no início, para não forçar uma situação, que isso é construído, a habilidade social ela precisa ser treinada, precisa ser ensinada, construída. Aos poucos,
isso vai se ampliando e a criança vai tendo aquele contato, faz um piquenique, aí hoje só pessoas da família, depois chama mais um amigo, o amigo do amigo, depois promove uma festa do pijama. Vai expandindo o círculo aos poucos, né? Exatamente, tá? Uma sessão cinema entre os amigos e vai aumentando, não só essa interação importante que seja com crianças, mas também com adolescentes, com adultos, com idosos, porque somos seres sociáveis, nós precisamos dessa interação para nossa sobrevivência. E quando você fala repertório, disso você está falando, né? De interações diversificadas com pessoas de várias faixas etárias. Isso aí, proporcionar mesmo essas oportunidades, sabe? Chegar a um supermercado, por exemplo, pedir que a criança faça uma interação, pergunte lá ao vendedor alguma coisa, num restaurante ela faça a solicitação do seu pedido para o garçom, proporcionar. É claro que também não é uma mudança, né, muito a curto prazo. Para algumas pessoas vai precisar de um tempo maior. Se a gente perceber que está persistindo muito, aí a minha sugestão é uma busca profissional. Eu fui uma criança tímida. Até ali a minha adolescência. Então, no período da adolescência, eu era muito tímido. O que me ajudou foram meus amigos, né? Que nos meios sociais, onde eu compartilhava interesses, eu tinha assim, uma maior desenvoltura social. Então, eu conseguia conversar mais, né? Assuntos de maior profundidade são assuntos que me interessam mais. Falar de ciência, Nunca gostei de futebol, que é um mecanismo de socialização comum, né? Principalmente entre os homens. Então, assim, eu tinha uma certa dificuldade de interagir, né? Eu interagia muito bem com os meus amigos. Até que eu comecei entrei naquela fase... Eu sou millennial, né? Então, naquela época, o rock era uma coisa muito, né, mainstream. Então, tinha aquela coisa das bandas de rock, dos adolescentes, né? E aí eu tive a minha primeira banda de rock. E aí eu comecei a conhecer mais pessoas. E a música, ela me fez sentir muito mais confiante para essa interação, né? Primeiro, porque eu sabia que tinha um elemento em comum no qual eu ia poder ali me relacionar com aquela pessoa. Ótimo. E porque é uma coisa que eu sei fazer muito bem. Então aquilo me dava uma segurança, assim, uma cobertura para ir lá e colocar a cara, né? Tipo assim, interagir com pessoas que eu nunca tinha falado. Até que eu consegui com essa... nem lembro se foi a minha primeira banda, não lembro agora, tem tempo já. Mas eu consegui, assim, fazer o primeiro show da minha vida. E eu lembro quão nervoso eu estava. Com todos esses sintomas que eu comentei anteriormente, né? Eu cantava, né? Então, assim, foi uma ruptura muito grande para mim. Cantar no estúdio, escondido entre amigos, no ensaio, é uma coisa. Quando você chega lá de frente com o público, que na época nem era muito grande, tinha umas 100 pessoas, aquilo para mim foi um baque. E assim, surpreendentemente, eu acho que para uma primeira vez eu fui muito bem. E aquilo começou a se repetir com uma certa frequência, de shows, né, para amigos, shows em pubs, a gente fazia, e a situação foi ficando cada vez mais normal para mim, a ponto de eu já ter conseguido tranquilamente interagir com o público, porque quando o artista ele vai pedir interagir, pedir palmas, se ela pedir alguma coisa, sempre dentro tem aquele medinho de e se o público não corresponder? Vou ficar no vácuo, né? Tipo assim. E assim, quando o artista faz isso com verdade, as pessoas sentem e interagem de volta. Né? É uma grande interação em massa. Sim. Vai crescendo, vai evoluindo aquela troca, aquela conexão, né? Você buscou estratégias, né? Você encontrou um lugar que te trazia segurança, na música. E eu vou enfrentar esse meu medo. Existe uma frase que eu não sei de quem que diz que
eu vou mostrar para o medo quem é que manda aqui. E basicamente foi o que você enfrentou. Sim. Mas volto a dizer que algumas crianças e adolescentes, e até adultos, né, não conseguem vencer essa barreira sozinhos, tá? O famoso medo do microfone, né? O microfone aterroriza muita gente, adulto, criança. Verdade, né? Então, dentro dessa minha experiência, eu consegui romper com várias barreiras que me impediam de alcançar certos feitos. Eu nem sempre trabalhei com música. No outro segmento que eu trabalhava, eu precisava apresentar reuniões. E essas reuniões exigiam de mim que eu ficasse de pé, que eu falasse, que eu articulasse, demonstrasse para as pessoas. E assim, pessoas de altíssimo nível social, engenheiro-chefe do chefe, e eu tinha que apresentar os números ali para aquelas pessoas. Surge o medo do julgamento. Exato, né? E a música ela me ajudou a atravessar isso. Porque se eu era capaz de cantar para um público de 1.500 pessoas, por que eu não iria conseguir fazer uma reunião para 10? Olha, o que ajuda muito nessa exposição é o indivíduo estar seguro do que ele está fazendo. E essa segurança é conquistada, né? É construída. Nós estamos falando aqui, vocês atendem crianças muito pequenas, adolescentes, pessoas atípicas. Então, essa construção, ela é aos poucos mesmo, né? Apresentação em dupla, fazer uma interação ali em trio, e vai ampliando, vai aumentando. Daqui a pouco ele já está frente a uma plateia de 100 pessoas, por exemplo. Você sabe aquele youtuber que fala mais foco, menos ansiedade? Sim. Ele é bem famoso, né? Eu vi um vídeo dele falando que ele diz o seguinte: acho que o correto seria dizer que a consciência da consequência do que está rolando ali naquele momento da ansiedade, ela pode ajudar o indivíduo a sentir menos ou mais ansiedade. Em que sentido? Se eu tenho pouca consciência do que vem depois, eu posso me sentir desamparado, né? E aí o medo paralisa, e como eu não sei o que vem depois, eu prefiro não dar aquele passo. Sim. Né? Se eu experimento uma vezinha, né? Vou dar um exemplo aqui, cantando. Se eu experimento cantar para minha família em casa, uma vezinha, karaokê que seja, 5 pessoas, e eu vejo que a consequência daquilo ali, daquele ato que eu acabei de realizar, não é algo assim, não é o fim do mundo. Aconteceu, olha, deu certo. Pois é, e todo possível. Mundo gostou. Aquilo me dá combustível para eu tentar. Eu consigo, agora eu vou tentar com 10. Agora e vai aumentando. Isso. Então eu acho que a consciência é muito importante. Né? Traz estabilidade, segurança. Exato. A pergunta que fica é: o que de pior pode acontecer caso eu resolva cantar em público? Alguém vai me bater? Não. Vão me perseguir? Não vão te perseguir. Então, assim, as consequências são muito maiores na imaginação do que na realidade. Sim. É um nível de ansiedade que nos leva a ter pensamentos de algo que realmente talvez nunca vai acontecer ou nunca aconteceu com outra pessoa, mas é uma necessidade humana, né? Esse medo, essa ansiedade. É comum. De antever o perigo. Isso, Mas ainda assim, precisamos enfrentar. Sim. Bom, se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo e ele foi significante para você. Então, o que você pode fazer é compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Se você não se inscreveu ainda, aproveita o momento, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, novos conteúdos como esse vão chegar, mais conversas como essa. Você pode seguir a gente lá no Instagram, tá aí na descrição do vídeo, é @milulimusic, e eu vou querer muito ler o seu comentário aqui embaixo. Se você vive alguma coisa ou se encontrou alguma identificação com o que a gente falou aqui nesse vídeo, comenta aí embaixo que a gente vai ficar muito feliz em discutir um assunto com você. Tá bom? Um abraço.